Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaqueline e vamos para mais uma aula de ensino religioso do quarto ano. Hoje, nos ritos religiosos e socioculturais, nós vamos estudar um pouco mais sobre o sagrado, como é que o sagrado se manifesta nas diversas expressões religiosas, nas religiões diferentes, e eu preparei uma história para você. O nome desta história é Gustavo descobre o significado do sagrado. Gustavo era uma criança de uns 10 anos mais ou menos, muito curioso e esperto. E Gustavo, um dia, brincando com um colega, eles estavam combinando sobre um domingo, que eles pudessem se divertir, mas aí o colega disse para ele assim: "Ah, domingo é um dia sagrado para mim." Na hora, Gustavo não perguntou, porque ele ficou meio acanhado, mas ele guardou essa palavra. E chegando em casa, perguntou para a mãe: "Mãe, o que é isso sagrado?" A mãe, muito calma e tranquila, foi explicar e falou para ele: "Gustavo, olha só, às vezes o sagrado ele se revela para as pessoas de diversas formas. Então, dependendo daquela expressão religiosa, daquela religião, as pessoas sentem o sagrado presente ali. Outras vezes, as pessoas, elas atribuem um valor sagrado à natureza, aos seres, aos elementos da natureza. Então, isso também se torna sagrado." Aí, o Gustavo pensou: "Como assim, mãe?" "Venha cá, Gustavo, vou te mostrar uma coisa. Tudo que nos liga com Deus de alguma forma torna-se sagrado. Por exemplo, aqui no quintal da nossa casa, essa árvore, olha como ela é tão importante para a gente. Essa árvore, nós vimos essa árvore crescer, ela nos dá o fruto, ela nos dá o alimento, ela é tão importante para a gente. Mas existem algumas tradições religiosas que também vêm além da importância do fruto, das flores, da sombra. Tudo isso, eles veem uma força capaz de realizar coisas que o ser humano não consegue. Por exemplo, para os povos africanos, o baobá é uma árvore sagrada. O que significa isso? Essa árvore ela é tão antiga que ela liga os antepassados de um povo a esse povo. Então, eles gostam de celebrar, de agradecer próximos a essa árvore, ou eles se lembram das suas lutas, da sua identidade, do seu sofrimento. Então essa árvore, ela marca esse povo e por isso ela torna-se uma árvore sagrada. Aí Gustavo pensou e perguntou para a mãe dele: "Ué, mãe, existem também animais sagrados?" A mãe falou: "Sim. Por exemplo, você se lembra, filho, da aula que você teve uma vez, na qual a professora explicou que na Índia há animais sagrados, como a vaca, por exemplo?" Aí o Gustavo falou: "É verdade, eu me lembro, mas por que, mãe, a vaca é um animal sagrado lá na Índia?" Porque exatamente ela representa a fertilidade, ela representa a pureza, ela é um animal que para eles é puro. E tudo que vem, então o leite, a vida que esse animal traz é sagrada. Então ele não é morto, ele tem passe livre pela cidade. E para aquelas pessoas da Índia é um animal sagrado. E aí Gustavo gostou muito e falou: "Mas mãe, por que que meu amigo então disse que domingo é um dia sagrado para ele?" A mãe explicou: "Olha, vem cá, vamos lá dentro de casa, eu vou te mostrar uma foto e você vai entender." Aí ela pegou uma foto de uma celebração de Natal que eles haviam feito há um tempo atrás. E aí a mãe perguntou: "Você se lembra, filho, no dia da nossa celebração de Natal, que nós fomos visitar o seu primo?" Então, isso é um tempo sagrado para os cristãos. Então, eles sentem a presença de Deus nessa celebração, nessa época do ano.
Você sabe por quê, Gustavo? Gustavo pensou, porque foi o nascimento de Jesus, não é, mãe? A mãe falou isso mesmo. Então, ao nascer, Jesus, para essas pessoas do cristianismo, ele trouxe sinais de esperança, paz, solidariedade. Então, as pessoas dessa religião, desse grupo religioso, eles se reúnem, eles agradecem e eles celebram a vida nesse tempo tão importante que é o Natal para eles. Aí o Gustavo falou, mãe, eu entendi. Será que é por isso que meu amigo falou que domingo é um dia sagrado? Com certeza. Ele deve pensar que o domingo é um dia de fazer uma oração, ou um dia de ajudar alguém que precisa, que necessita, ou de ficar com a família. Então, um tempo sagrado, ele faz com que as pessoas se reúnam, esse grupo, essa comunidade fique junta de alguma forma. Gustavo entendeu bem. E a mãe explicou. Existem também lugares ou espaços sagrados, filho. Por exemplo, Meca é um lugar muito especial e sagrado para os muçulmanos. Porque foi ali que nasceu Maomé. Ele também está enterrado lá. Esse é o líder religioso desse grupo. E aqui eles sentem uma força sagrada, uma força especial, eles se reúnem, eles agradecem. Então, esse é um lugar sagrado especial para essas pessoas. Aí o Gustavo entendeu e falou, mas mãe, existem outras coisas que podem ser sagradas para as pessoas? E a mãe explicou, sim, existem objetos, existem pinturas, eu vou te explicar. Por exemplo, para o candomblé, que é uma tradição religiosa também, os tambores do candomblé são sagrados. Eles são sagrados porque, ao tocá-los, as pessoas se reúnem, elas celebram, têm os seus ritos, elas agradecem juntas. E você sabia, Gustavo, o tambor ele não pode ser feito de qualquer maneira. Tem toda uma preparação ao ser construído. Eles também chamam de atabaque às vezes. E o som desse tambor, olha que bonito, ele lembra o pulsar da vida, né? O tum, tum, o coração, o pulsar da vida. Então, esse som, esse objeto, ele torna-se sagrado para esse grupo. Há também um alimento sagrado. Esse aqui é o pão da Eucaristia. Para os cristãos, qual a importância desse alimento? Veja bem, filho. O pão da Eucaristia, ele é um pão que alimenta o coração, a alma das pessoas. Por exemplo, quando a gente tem fome, a gente vai à padaria, a gente compra um pão, ou a mamãe faz um pão. Então, o nosso corpinho precisa se alimentar, a gente precisa comer o alimento que a mãe indica, que fala, que pede, para a gente ficar saudável. Mas as pessoas dessa religião, elas pensam que há um outro alimento, que é um alimento especial para fortalecer a alma das pessoas. E aí eles se reúnem, fazem uma Eucaristia, que é uma ceia, juntos, e então eles fortalecem a alma, o coração. Como? Com a solidariedade. Aquele grupo junto, eles se fortalecem para fazer o bem para o outro. E então a palavra Eucaristia significa essa celebração. E há uma frase muito bonita que nessa tradição religiosa Jesus dizia que nem só de pão vive o homem, mas das palavras de Deus. E o que significa isso? Significa que não é só a comida que a gente precisa fortalecer também, não só o nosso lado físico, mas o nosso lado interior, fortalecer com a solidariedade e com o amor. Então, é o pão da vida, é muito bonito isso. Há também os gestos sagrados, quando a vovó, você chega na casa da sua avó ou algum coleguinha e fala bênção, e a vovó fala Deus abençoe. Ela está desejando o bem, isso é um gesto sagrado. E o que representa isso? O cuidado dos idosos com as crianças, o cuidado das crianças com os idosos também, porque isso também é uma troca de amor, de energia e de bênção, de desejar o bem. E a pintura sagrada, Gustavo. Você já reparou como os povos indígenas gostam de se pintar para os seus ritos?
Então, por exemplo, um povo indígena, quando ele vai fazer uma pintura, então eles observam a natureza, eles observam as montanhas, aquelas linhas das montanhas, a água, e aí isso eles vão trazendo para suas pinturas. E cada pintura tem uma especificidade. Então, tem o dia que é a pintura, porque nasceu alguém. Então, eles vão comemorar aquilo com uma determinada pintura. Se a pessoa é solteira, se a pessoa é casada, então também tem a pintura determinada para isso. Se a etnia, né? Se eu sou de um grupo e o outro de outra etnia, então eles também fazem pinturas diferentes, diversas. Revela a identidade de um povo. E isso é em um momento especial para eles. Então, é tratada como uma pintura sagrada para esse povo. E aí, sabe, gente, o Gustavo, acho que ele queria fazer uma pegadinha com a mãe dele. E ele perguntou assim: ô mãe, existem pessoas sagradas? A mãe falou: sim, filho, existem. O Buda, por exemplo, ele foi um líder religioso, é um líder religioso importante para aquelas pessoas, para aquela religião. Então, é uma pessoa sagrada. Tem os gurus, tem os antepassados de um povo, tem o Papa Francisco, a Irmã Dulce. São diversas pessoas que tornam-se sagradas. Sabe por quê, Gustavo? Porque elas fazem a caridade, elas ensinam a caridade de um jeito tão importante e tão necessário para as outras pessoas. Então, elas tornam-se pessoas sagradas. E o Gustavo falou: ah, eu entendi, mãe, que bonito isso. E também, olha o que a mãe falou: filho, o sagrado ele está no sofrimento de um povo que não desiste de caminhar, nas alegrias desse povo, nas crianças, onde tem a vida, tem o sagrado. E aí o Gustavo falou: entendi, mãe, então agora eu vou brincar, porque isso também é sagrado para mim. E aí Gustavo foi brincar e a mãe dele pensou: o que há de mais sagrado no mundo é o ser humano. E essa história acaba assim. Mas a gente não vai parar agora, não. A gente vai ver o que a gente aprendeu em relação ao sagrado hoje. Então, por exemplo, tudo que se relaciona a Deus ou que lhe diz respeito, onde as pessoas sentem a presença de Deus ou do transcendente, como algumas pessoas falam, isso é sagrado. O sagrado, ele se revela na vida de um povo, em lugares especiais. Então, aqui a gente viu a vida de tantas tradições religiosas diferentes, tantas pessoas que vivem e que pensam que aquele elemento ali, ele é capaz de alcançar coisas que as pessoas não conseguem. Então, ele se revela ali. Lugares especiais, né? Às vezes o sagrado é atribuído aos elementos da natureza, como uma árvore, animais, que tornam-se sagrados porque as pessoas olham, as pessoas daquele grupo religioso, olham para aquilo, para aquele elemento de um jeito especial e sentem que estão unidos e que pensam, acreditam daquela forma. Então, esse elemento, ele torna-se sagrado para essas pessoas. O sagrado, ele também pode ser um tempo sagrado. Lembra-se que a gente falou do Natal? Lembra-se que seu amigo falou do domingo, que é um dia sagrado para ele? Então, tempo, um lugar que para aquela pessoa é tão especial que a gente não pode ficar, meu colega falou que domingo é sagrado, vou rir. Não, isso não existe, a gente tem que respeitar, porque para aquela pessoa, isso é muito, muito especial. As pessoas que são sagradas, então a gente precisa conhecer, saber como nos dirigirmos a essa pessoa, pelas coisas maravilhosas que ela ensina, pela caridade que essa pessoa ensina. Forças da natureza e objetos também. As pessoas se relacionam com o sagrado e isso possibilita vivência comunitária. Isso acho que é o mais bonito de uma religião, seja ela qual for. Quando as pessoas se unem e aí elas vivem em comunidade.
Então vamos relembrar aqui aquele grupo do cristianismo que se reúne diante de um pão que é o pão da vida, o pão sagrado. Olha que bonita essa celebração, quando eles todos estão ali com essa energia de uma vida para serem solidários. Vamos relembrar também os povos indígenas. Então, eles se pintam, eles celebram, às vezes, o nascimento, às vezes, eles fazem uma oração por alguém que já faleceu. Então, um momento especial, um momento sagrado para essas pessoas. Então, é uma vivência comunitária muito grande, muito forte na vida dessas pessoas. O sagrado, ele se revela porque é ele quem decide tudo a respeito das pessoas, da vida, né? Quem essas pessoas serão, como elas serão e quando elas serão. Puxa, isso é muito bonito, né? Então agora nós vamos fazer um desafio, eu vou convidar vocês para esse desafio. Pegue uma folha de papel e um lápis e escreva o que é sagrado para você. Você pode escrever o que você quiser. Escreve lá um parágrafo, o que é sagrado, por que isso é sagrado para você. Escreva também uma vivência religiosa comunitária, na qual as pessoas se relacionam com o sagrado. Então, repetindo, o que é uma vivência religiosa comunitária? Você e o seu grupo religioso, o que você olha e percebe? Aqui tem uma força sagrada. Ou alguém que você conhece, olha, aquele grupo religioso ali, eles sentem o sagrado nesse lugar, nessa situação, e então eles querem viver isso que é sagrado para eles. E como essas pessoas se relacionam ao sagrado. Então, lembrando que para as pessoas que vivem essa tradição religiosa, que elas acreditam daquela forma, não é certo a gente julgar ou falar que isso está errado, porque para aquele grupo é assim que eles vivem, é assim que eles acreditam. Então, a gente precisa conhecer para que a gente possa respeitar. Então, quando você escrever essa situação, você vai pensar e você discute com seus pais, leve, aí fale para o seu pai, para sua mãe. Mãe, e para você, o que é sagrado? E para você, papai, o que é sagrado? Algumas pessoas vão te falar, não, tudo para mim é sagrado. Outras vão te falar, nada para mim é sagrado. Mas aí você vai conversar e vai perguntar por quê. E aí, mais e mais você vai aprender. Então, nunca se esqueça que o mais importante é você pensar nessa vivência comunitária que essas pessoas têm e tentar entender por quê, o que torna isso sagrado para essas pessoas, ok? E assim você vai descobrir que cada tradição religiosa tem o seu jeito de viver, se relacionar ao sagrado e que a gente pode aprender com esse grupo, porque a beleza do sagrado é a nossa vida, é o alimento que a gente tem, é a família que está ali pertinho da gente, é o bem que a gente faz, a caridade que a gente faz para o próximo, ok? Então, por hoje é só, a gente fica por aqui e a gente agradece muito a sua participação, ok?